Boa noite a todos, eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito e hoje a gente está aqui mais uma vez para trocar uma ideia, para bater um papo sobre o exame da OAB. Meu objetivo hoje aqui é corrigir algumas petições que alguns alunos fizeram, tá? Essa é uma live que geralmente o pessoal gosta bastante, porque você consegue identificar aonde que está o erro na sua petição. Então, só para poder contextualizar para quem não está entendendo o que está acontecendo, quando você entra nesse link aqui embaixo, www.mapadodireito.com/desafio, vai abrir uma página de cadastro, porque eu fiz um desafio para você que está se preparando para o OAB. Eu te desafiei a ser aprovado no exame do OAB. E claro que eu estou ajudando dentro das minhas possibilidades. E eu estou ajudando você a passar no OAB basicamente de duas formas. Primeiro, para a primeira fase eu disponibilizei um cronograma de estudos que tem qual a disciplina que você tem que estudar, quais os assuntos em cada dia, os artigos que você tem que ler, toda aquela ordem, sabe, das principais disciplinas, das mais importantes para a primeira fase, listas de questões diárias, 3 simulados daqui até a prova da primeira fase da OAB. Então é só se cadastrar, o cadastro ele é gratuito e todos que participarem ganham prêmios, tá? E a segunda forma que eu vou te ajudar é por meio de um projeto que é feito em parceria com a Faculdade Lions daqui de Goiânia. Também é um projeto totalmente gratuito. Quando você se cadastra nesse link aqui, automaticamente você ganha acesso a essa plataforma que tem tanto a parte da primeira fase quanto a parte da segunda fase e tudo completamente gratuito, você não vai ter que pagar nada por isso, tá bom? Na parte do projeto da petição para a segunda fase da OAB, são 10 aulas gratuitas em que eu já ministrei 6 aulas. A aula de número 6 foi agora na última sexta-feira e eu fiz junto com os meus alunos desse projeto, tá? Uma petição de apelação do direito tributário. Então, compartilhei a minha tela, digitei palavra por palavra essa petição, a gente foi trocando uma ideia, eu fui ensinando como que se faz uma apelação no direito tributário. Nesse projeto a gente já fez petição inicial de direito civil, contestação do direito do trabalho e agora uma apelação no direito tributário. Ainda teremos petições de outras disciplinas, ok? Então se cadastra aí, gratuitamente você vai estar podendo estudar. Para esses alunos que estão fazendo esse projeto, acompanhando as aulas da segunda fase, eu disponibilizei lá no portal para que eles enviassem a petição, essa petição que a gente trabalhou na aula de sexta-feira. Então hoje eu selecionei algumas, tá? Não dá tempo da gente ficar horas e horas aqui, mas então eu selecionei algumas e eu vou corrigir essas petições. Vamos ver o que o pessoal acertou, o que o pessoal errou. E isso é interessante porque você vai entendendo como que você constrói as suas teses, tá? Então esse que é o meu objetivo aqui hoje. Eu já deixo um grande abraço para você que está entrando aí, você que está nos acompanhando, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal do YouTube, tem muita gente que não é inscrito, tá? O pessoal que está acompanhando aí pelo Instagram também se inscreve lá no YouTube, é youtube.com/mapadodireito, ativa as notificações para vocês ficarem sabendo de todas as nossas novidades, tá? A gente tem live toda segunda e quinta às 19h30. Agora nesse mês de maio de 2021, a partir de quinta-feira, eu vou focar mais em primeira fase da OAB. Por quê? Porque a prova da primeira fase está marcada para o dia 13 de junho do 32º exame, então vou dar esse foco maior para a primeira fase da OAB nas próximas lives, tá? Inclusive, para quem fez o pedido de isenção da taxa de inscrição para o 32º exame, hoje saiu já no site da FGV o resultado. E se você tentou a isenção e não conseguiu, corra, porque o prazo recursal contra a isenção é de 24 horas. Então você tem até amanhã para correr lá e fazer o seu recurso, tá bom? Um abraço aí pro pessoal que está comentando, a Sheila Souza, Valéria Guimarães, o Sandrão. Um abraço, Sandrão, o pessoal que está entrando aqui no Instagram. Ô, professor Davi, é uma grande honra vê-lo por aqui, um grande abraço. Professor Davi, a nossa live fez um baita sucesso. Acho que o senhor viu, eu piquei ela em vários pedacinhos, depois eu vou te mandar as estatísticas, mas foram milhares de acessos, viu? Muita gente
dando os parabéns. Para quem não conhece, o professor Davi, especialista em direito penal. Sigam ele aí, @penal.aulas, ele é fera demais. Valeu, professor. Um grande abraço. Então, olha só. A gente, como eu falei para vocês, a gente trabalhou com uma petição de apelação no direito tributário nessa aula de sexta-feira. Alguns alunos mandaram petições e eu vou analisar. Como que eu vou fazer essa análise? Eu preparei aqui uma calculadora de notas, onde eu vou analisando aqui o que o aluno fez, se o aluno acertou, se o aluno errou, tá? E eu vou dando a pontuação aqui para o aluno poder ter uma noção de quanto que ele iria tirar lá na hora da segunda fase da OAB. Eu não vou entrar muito no caso concreto da petição, porque a gente já trabalhou nessa petição por 2 aulas lá no projeto. Então, se você quer entender mais sobre essa petição, sobre essa apelação, tá? Entre lá, assista as aulas 5 e 6 do nosso projeto, que o link é esse que está aqui embaixo, ok? Beleza, mas só para poder contextualizar o que é, era uma petição de apelação no direito tributário e, inclusive, uma apelação bem complexa, tá? Porque ela é muito técnica, ela tinha um monte de teses, né? Várias questões processuais. Então, basicamente, era um servidor público que ele teve convertido a sua licença-prêmio em pecúnia, e aí a administração pública foi lá e descontou do contra-cheque dele, descontou o imposto de renda. Ele entrou com um processo na Justiça Estadual contra o Estado, porque ele era servidor público estadual. O juiz indeferiu a petição inicial, e aí você, como advogado, tinha que apresentar a medida processual cabível, né? Analisando essa peça, a gente chegou à conclusão de que o imposto de renda, apesar de ser de competência da União, nesse caso específico, era o Estado que ficava com o dinheiro, tá? Que ficava com a receita do imposto de renda. Então a competência era da Justiça Estadual, o juiz errou, por isso a gente tinha que protocolar e interpor uma apelação. Só que ela era muito técnica, porque ela tinha alguns detalhes, tá? Por ter sido um indeferimento da petição inicial, a gente tinha que pedir a realização do juízo de retratação. E aí tinha umas questões mais complexas ainda, porque como estava violando súmula do STJ, você tinha que pedir o provimento monocrático, você tinha que pedir a aplicação da teoria da causa madura. Então realmente era uma petiçãozinha um pouco mais complexa. Mas vamos lá, então já falei demais, deixa eu já começar, já vou colocar aqui na tela a primeira petição do primeiro aluno que enviou. E claro, pessoal, mais uma vez eu digo, eu sempre vou manter anônimo o nome desses alunos. Eu jamais vou expor nenhum aluno, tá? Porque eu sei que às vezes a pessoa ela não conseguiu fazer uma boa petição. Todos que enviam concordam com isso. Lá na plataforma tem um termo que você autoriza a divulgação, mas eu nunca falei o nome de nenhum aluno aqui, de nenhuma petição, para não expor nenhum aluno. Então, assim, você pode ter a total confiança e tranquilidade para nesse projeto você mandar a sua petição, que eu vou analisar, mas eu jamais vou falar o seu nome, ok? Então vamos lá. Esse aluno aqui, ele começou fazendo o endereçamento, olha só, ao Juízo de Direito do Estado XXX, e depois colocou o número do processo XXX. Vamos ver se isso está certo, se esse endereçamento está certo ou está errado. Na realidade, ele tinha que ter feito o endereçamento para a terceira vara, porque lá no enunciado falava que o processo estava tramitando na terceira vara. Então a gente na apelação tem 2 petições, uma petição de interposição e uma petição de razões. Na petição de interposição tinha que endereçar para o juízo da terceira vara da Fazenda Pública e a petição de razões ao desembargador relator lá do Tribunal de Justiça, tá? Então aqui já não ganhou o 010 aqui que eu estabeleci para o endereçamento. Número do processo, ok, colocou o número do processo, vai ganhar 010. A partir do momento que eu vou marcando aqui, ele já vai dando a pontuação do item e a pontuação da nota aqui, tá bom? Beleza. Vamos ver, deixa eu voltar aqui, vamos ver o que mais que teve de interessante. José da Silva, a próxima coisa que a gente tem que analisar agora é se teve a qualificação, tá, do recorrente e do recorrido. O recorrente era o José da Silva, e o recorrido era o Estado X. Beleza, vamos analisar isso aqui então. José da Silva já qualificado por seu procurador,
em epígrafe da ação de restituição de indébito que move em favor do Estado, em face do Estado XXX. Só um detalhe, não era Estado XXX, tá? Porque o enunciado deu o nome para ele. É Estado X. Então aqui, só esse detalhezinho aqui do Estado poderia ter perdido ponto por conta disso aqui. Inconformado com a sentença, vem a presença desse juízo interpor recurso de apelação com base no 1009 do CPC. Tá bom, então vamos lá, vamos colocar a pontuação aqui. Vai ganhar a pontuação do recorrente, mas não vai ganhar do recorrido, porque era Estado X, e colocou lá XXX. Tinha que ter pedido ainda a intimação do recorrido, juízo de retratação com base no 331 e pedido de remessa dos autos para só então finalizar essa petição de interposição. Ok, vamos ver o que foi feito. Aqui, ó, simplesmente falou no final, receba o recurso e remeta para o órgão adquá. Tá errado, também não é a quo, né, aqui talvez, só para a gente lembrar o que é, o juízo a quo é aquele que proferiu a decisão, tá? Então seria o juiz aqui da terceira vara que proferiu a sentença. O juízo ad quem é aquele que vai julgar o recurso, nesse caso seria o Tribunal de Justiça. Então aqui, o que a gente pode colocar de pontuação nesse caso? Bom, não pediu a intimação do recorrido, então não vai ganhar, não pediu o juízo de retratação, nem fez a fundamentação, só pediu a remessa dos autos, vai ganhar esse 0,10 aqui. Beleza. Vamos ver como foi feito esse encerramento. Advogado OAB data. Olha que interessante, aqui faltou um detalhezinho para poder acertar o endereçamento. Faltou uma palavrinha. O endereçamento não, o encerramento. Porque o encerramento completo, correto, você tem que colocar local, data, advogado e OAB. Aqui só colocou advogado, OAB e data. Então, por uma palavrinha, perderia 0,10. E vocês não têm noção o tanto que 0,10 faz falta na hora da prova da segunda fase da OAB. Eu conheço muita gente que reprovou por 0,05. Ficou com 5,95. Detalhezinho. Então, aqui por uma palavrinha, não vai ganhar esse 0,10 aqui. Então, vou deixar sem essa nota aqui também no encerramento. Perfeito. Na petição de razões, era uma petição complexa, então tem várias teses, vamos dar uma olhada. Tinha que primeiro começar falando aqui do endereçamento para o relator. Bom, razões da apelação. Apelante, apelado, egrégio Tribunal de Justiça do Estado XX. Também não é Estado XX, é Estado X. E você tinha que especificamente fazer o endereçamento ao desembargador relator. Então, por isso também não ganhou o endereçamento por conta disso aqui, ok? Aqui na petição de razões. Vamos lá, colocou do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Aqui está falando que o recurso é tempestivo, porque foi dentro do prazo, artigo 1003, parágrafo 5º. Então, deixa eu já dar a pontuação aqui, porque a gente tem aqui, ó, tempestividade, e a gente tem o artigo 1003, parágrafo 5º, que fundamenta a tempestividade. É aquele que fala que o prazo dos recursos é de 15 dias, né? Beleza. Vamos ver o que mais colocou. A apelação encontra-se devidamente preparada. O que seria o preparo? É um pouco estranho falar que a apelação está preparada, tá? Porque o fato de chamar preparo não significa que ela está preparada. Mas, então, corretamente seria, foi realizado o preparo. Mas como falou que foi realizado o recolhimento, né? Aí, só que o problema é que não falou que foi o recolhimento de quê? Conforme o recolhimento apresentado, cumprindo determinado no 1007, do mesmo diploma legal. Tá bom. Aqui, então... Aqui eu acho que não ganharia essa pontuação, viu? Porque não falou recolhimento de quê que foi feito. Tá? Talvez não ganhasse a pontuação 0,10 do preparo. E tem uma observação que eu quero falar aqui, ó. Tá vendo aqui nessas últimas duas linhas? Conforme o determinado no artigo 1007 do mesmo diploma legal. Que diploma legal? Qual diploma legal?
Claro que quando a gente está fazendo uma petição num escritório de advocacia que vai para um juiz, é normal você colocar isso, né? O juiz vai fazer a interpretação, ele vai ver que você tinha mencionado um outro artigo anteriormente, mas para a prova da OAB, todas as vezes que você for fazer fundamentação jurídica, faça o fundamento completo. Não importa se você vai utilizar o CPC 20 vezes na sua peça, todas as vezes você coloca o artigo, você fala se é o caput, ou se é o parágrafo, ou se é o inciso, e qual que é o diploma legal. Então 1007, por exemplo, não é só 1007. É conforme o artigo 1007, caput do CPC. Aí seria a fundamentação completa. Beleza, então aqui, em relação ao preparo, também não ganhou essa pontuação. Certo, vamos lá. Continuando, vamos ver o que mais que esse aluno fez aqui. Da decisão interlocutória. Olha que detalhe interessante. Deixa eu só ver se talvez está fora da ordem. Deixa eu só ver se as páginas são fora da ordem aqui. Não, não tá não. Mas olha que interessante. Tá vendo que a página tá de cabeça para baixo? Aqui, ó. Olha bem aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo que a numeração da página aqui tá de cabeça para baixo? Se você fizesse isso na prova da OAB, a sua página seria anulada. Tá? Você ia receber um 0, ela teria tipo um X, né? Ela não seria corrigida. Justamente porque é necessário você ter as linhas que estão sendo realizadas a sua prova, tá? E ela é escaneada, ela seria escaneada para o corretor de cabeça para baixo. Então, você não ia ganhar essa pontuação. Apesar de que, para falar a verdade, eu nunca vi isso na prática, né? Eu analiso centenas de provas aí em todas as edições, eu nunca vi isso acontecer. Vamos lá, da decisão interlocutória e da retratação. Nesse mesmo recurso, o apelante também recorre à decisão interlocutória proferida por esse juízo, nos termos do artigo 1009. Tá, não foi, aqui não foi um recurso contra a decisão interlocutória, tá? Foi contra a sentença mesmo. Ressalta-se que para esse tribunal acolha que o juízo que proferiu a decisão interlocutória retrate-se no prazo de 15 dias. Ok, pessoal, vamos lá. Deixa eu só explicar rapidamente o que é o juízo de retratação, porque às vezes o pessoal confunde. Em algumas situações, quando um juiz profere um tipo de sentença, por exemplo, sentença que extingue um processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, quando você protocola uma apelação, a petição de interposição vai para esse juiz. Tá? O juiz que proferiu a sentença, ele vai receber a petição de interposição do seu recurso de apelação e anexada a petição de razões. Na petição de interposição, você fala para que ele faça o juízo de retratação. Ou seja, ele que proferiu a sentença, ele se retrate e volte atrás, para ele nem precisar mandar o recurso para o tribunal. Então quem faz o juízo de retratação não é o tribunal, é o próprio juiz quem proferiu essa sentença, tá bom? Beleza, então aqui apesar de ter falado de juízo de retratação, mas ele está errado, então também não iria ganhar a pontuação do juízo de retratação. Da legitimidade da parte recorrida. A parte recorrida é legítima, pois a súmula 447 do STJ diz que o Distrito Federal e os Estados são partes legítimas em ação de restituição de imposto de renda retido por seus servidores. Essa era a principal tese, né, dessa apelação, que justamente o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando ilegitimidade passiva do Estado, porque ele falou que o imposto de renda era de competência da União, então o processo deveria ser contra a União e não contra o Estado. Então aqui, ok. Eu acho que está certo, simples, explicou o que tinha que explicar, fez a fundamentação, então aqui está ok. Talvez poderia ter melhorado um pouquinho adequando ao caso concreto, poderia, mas está ok, para mim está aceitável, então acho que merece ganhar a pontuação aqui. Então vamos lá, ganhou da tempestividade, do preparo, não da legitimidade, ganhou a pontuação e também vai ganhar a pontuação aqui da fundamentação, porque indicou a súmula 447 do CPC. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui nessa petição, vamos ver o que mais a gente tem de interessante. Da restituição indébita. Como foi descontado o montante em seu salário do imposto de renda, o recorrente pede a esse tribunal a restituição dos valores descontados, como dispõe o artigo
165 do CTN. Ok. Para mim, assim, para que isso aqui ficasse perfeito, esse tópico, só faltou explicar o que o artigo 165 do CTN fala, tá? Porque quando você vai fazer fundamentação jurídica na segunda fase da OAB, não basta você citar o artigo, você tem que explicar o que ele está falando. Você também não pode transcrever, tá? Não adianta nada transcrever ou citar, você tem que parafrasear o artigo, né? Explicar o que ele fala. Mas aqui eu vou dar pontuação, então, da tese, mas não vou dar pontuação da fundamentação. Beleza. Da restituição, ganhou, mas não vou dar pontuação aqui, ó, da fundamentação, tá? Do erro em procedendo. O juiz não agiu de maneira correta no exercício de suas atividades, visto que extinguiu o processo, sem mesmo seguir o seu fluxo legal. A parte apelante requer a anulação da sentença. Tudo bem, até aqui ok. Mas vamos ver o que se fez algum pedido depois lá na frente de anulação. Do erro de julgamento, além disso, o apelante reforça para esse tribunal que o juiz errou no julgamento da ação porque extinguiu o processo sem ao menos argumentar. O que é essa palavra aqui, gente? Olha só. Me ajudem aí, por favor. Coloquem no comentário. O que é essa palavrinha aqui? Sem ao menos tutelar? O que você acha? Não consegui identificar. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês tomarem muito... Não é analisar. Eu sempre falo para vocês tomarem cuidado com a letra. Articular? Ok, beleza, articular então. Se a menos articular os fatos e o direito da parte apelante. Mas a letra aqui do articular ficou meio difícil de ler. Tá bom, do erro de julgamento. Errou porque extinguiu o processo. Isso aqui, quando você fala que ele errou ao extinguir o processo, está mais relacionado a erro de procedimento, tá? Ele não seguiu o procedimento correto. Porque o erro de julgamento é se ele tivesse analisado o mérito e tivesse julgado o mérito errado, julgado improcedente ao invés de procedente. Mas de qualquer forma, isso aqui não está sendo cobrado nessa peça dessa forma aqui. Da suspensão da sentença. Que seja suspenso todos os atos da sentença com base no efeito suspensivo da apelação. Tudo bem, o problema é que assim, não faz sentido, nesse caso específico, a gente pedir atribuição de efeito suspensivo. Na realidade, a gente pedir atribuição do efeito suspensivo na apelação. Nesse caso não faz sentido porque é uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Então você não precisa pedir a suspensão dela porque ela não está produzindo efeitos efetivamente, tá? Então isso também não foi cobrado nessa peça. Do provimento monocrático, que esse recurso seja encaminhado para o relator, visto que é legítimo para fazer o julgamento em casos o juízo em que viole decisões do STF e do STJ. Tudo bem. O provimento monocrático tinha que pedir realmente, mas a fundamentação aqui ela ficou fraca. Tinha que ter sido melhor fundamentado, porque, certo, quando a decisão ela viola a súmula do STJ, e não são decisões, são súmulas do STJ ou do STF, você tem que explicar qual foi a súmula que foi violada para que o desembargador relator possa dar provimento monocrático no seu recurso. Então faltou completar, fazer mais bem feito esse tópico aqui, tá? Mas de qualquer forma aqui então, eu tô bonzinho hoje, eu vou colocar a pontuação aqui no tópico do provimento monocrático. Mas também não fez a fundamentação jurídica, não vai ganhar os pontos da fundamentação. Dos honorários recursais. O Estado deve fazer o pagamento devido de honorários recursais ao advogado da parte apelante. Ok, tudo bem. Só faltou fazer a fundamentação também, mas eu acho que dá para ganhar aqui, ó. Pelo menos a parte de honorários. Apesar de que não pediu condenação em custas, só em honorários, mas tudo bem. Foi importante aqui. Beleza.
A Valéria está perguntando aqui se eu posso disponibilizar o gabarito. Posso, Valéria. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar lá na plataforma, assim que terminar essa live, eu vou disponibilizar na plataforma tanto o gabarito quanto essa calculadora de notas aqui, tá? Então, para quem fez a peça, mas não enviou e tal, eu vou disponibilizar essa calculadora e você mesmo pode estar fazendo a correção aí da sua peça, tá bom? Vai estar disponível na plataforma ao final da live. Ok, vamos lá. Continuando aqui nessa peça, do pedido por tudo exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de anular e reformar a sentença, analisando o erro de julgamento e de procedimento do juiz ACO, julgando procedente o recurso e acolhendo todos os itens contestados nesse recurso de apelação. Vamos ver o que dá para pontuar aqui. Aqui na parte pedidos, ó, conhecimento, ok. Pediu conhecimento. Não pediu provimento monocrático aqui, mas pediu provimento. Então eu vou entender aqui como sendo o provimento pelo colegiado, como tendo sido ok. E fez o encerramento. Cidade, data, advogado, OAB, ok, tudo bem. Aqui também colocou, então aqui também vai ganhar essa pontuação. Então, essa primeira petição ficou com nota 2.3. Tá? Com uma nota 2.3, ia ter que sair muito bem nas questões para conseguir a aprovação, porque a gente sabe que precisa tirar 6, né? Então o ideal é que consiga tirar pelo menos 3,5, de 3,5 a 4. 2.3 ainda não é a melhor das notas. Mas ok, beleza. Então, já fizemos a primeira. Eu vou abrir uma outra aba aqui. E deixa eu abrir mais uma petição. Vamos lá. Agora vamos analisar a segunda petição. Essa aqui está um pouquinho mais difícil de ler. Tá? Ela está um pouquinho apagada aqui, mas eu vou tentar me esforçar para ler. Aqui eu estou conseguindo ler que está falando que está para a terceira vara da Fazenda Pública. Do estado X. Então, e aqui embaixo ó, tem processo número XXX. Beleza, então vou dar pontuação aqui também para a terceira vara e para o número do processo. José da Silva, já qualificado. Contra o estado X, fez a qualificação, ok. Apelação. Opa, errou o fundamento da peça. Ó, colocou 1010 e o 1011 do CPC. O fundamento da peça é o 1009. Isso aqui é um cuidado que precisa ter, porque o edital da segunda fase da OAB fala que se você errar o fundamento da peça, você pode ser eliminado, pode tirar 0, tá? Eu nunca vi isso acontecendo, para ser bem sincero, mas teoricamente poderia ser eliminado por conta disso. Tá bom, mas então aqui já dá para a gente começar a atribuir alguns pontos. Colocou o número do processo, qualificação do recorrente, do estado. Vamos ver o que mais que colocou aqui. Apelação em face da decisão que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade. Requer a juntada do comprovante de realização do preparo, conforme o artigo 1007 do CPC, requerendo ainda a intimação do recorrido para querendo apresentar contrarrazões e após a remessa das razões recursais ao Tribunal de Justiça. Ok. Beleza, então aqui ó, dá para pontuar a intimação, pedido de remessa. Tem um detalhe que aqui esse aluno colocou na petição de interposição o preparo, então colocou aqui informações do preparo e colocou informações sobre a tempestividade. Aí tem uma observação que eu preciso fazer, que o novo Código de Processo Civil de 2015, ele acabou com o juízo de admissibilidade feito pelo juízo ACO. Então o juiz que profere a sentença, ele não faz mais o juízo de admissibilidade, ele somente intima a parte contrária para apresentar contrarrazões, se for o caso ele faz o juízo de retratação e obrigatoriamente ele manda o recurso para o tribunal. Então você não precisa na petição de interposição falar nada sobre preparo, sobre cabimento, sobre tempestividade. Isso você pode fazer na petição de razões, tá?
porque o juízo de admissibilidade só vai ser feito no tribunal. Ok, beleza. Mas também não vai perder ponto aqui. Não pediu o juízo de retratação. Encerramento, local, data, advogado AB. Tudo certo. Então, encerramento está ok. Beleza, vamos ver agora a petição de razões, como é que ficou? Ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X, razões recursais. O detalhe é que o endereçamento deveria ter sido feito ao desembargador relator. Tá? Então aqui também perde 0,10 aqui. Razões recursais, síntese processual, que é só olha só, ótimo. Síntese processual, um parágrafo só, nem coloquei no gabarito, não foi cobrado pelo gabarito oficial da peça, então também nem coloquei aqui. Fez um parágrafozinho de fatos, mais do que suficiente. Colocou do cabimento e da tempestividade. O recurso de apelação se revela cabível no presente caso, nos termos do 1009 do CPC, recurso em face de sentença. Perfeito. Tá, então aqui perdeu o endereçamento, mas acertou o cabimento, então vai ganhar a pontuação do cabimento. Ótimo. Tempestividade. Registra o recorrente que a interposição é tempestiva, já que está dentro do prazo de 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então também ganhou aqui a tempestividade. Muito bom. Continuando. Requisitos de admissibilidade. Todos os demais requisitos de admissibilidade foram observados, merecendo-se conhecimento do recurso. Recorrente é legitimado, tem interesse recursal, obedece às regras. Ok, tudo bem. O direito. A questão de mérito sobre essa ilegitimidade da petição inicial, onde o magistrado indeferiu de plano a petição inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito, afirmando que o Estado X não é parte legítima para configurar no polo passivo. Tá bom. Explicou, fez fatos. Certo. O direito do recorrente tem amparo na súmula 447 do STJ, onde versa que os estados e o Distrito Federal são partes legítimas nas ações de restituição de imposto de renda dos servidores. Ok. Também versa, eu acho que é versa, na súmula 136 do STJ, que o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço não está sujeito ao imposto de renda. Ótimo, tudo bem. Aqui fez duas teses. Ó. Essa aqui é uma tese, essa aqui é outra tese. Eu só vou fazer uma sugestão, não está errado, mas como sugestão, eu particularmente gosto de dividir as minhas petições em tópicos. Então eu faria aqui um tópico para falar sobre a ilegitimidade do Estado, mas o texto é isso, o texto é o mesmo. E faria um outro tópico aqui para falar da inaplicabilidade do imposto de renda na licença-prêmio. Mas o texto também, aqui talvez você poderia ter falado um pouquinho mais, mas assim, tá ok, tá certo, fez a fundamentação, explicou, tá ok. Então vai ganhar a pontuação dessas teses. Opa, cadê? Aqui. Não falou do preparo, né? Nem de justiça gratuita. Legitimidade do Estado vai ganhar pontuação. Da não incidência de imposto de renda na licença também vai ganhar aqui a pontuação, porque fez bonitinho. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver o que mais que foi feito aqui. Opa, aqui mesmo. Erro adjudicando, ressalta o requerente que... Só com detalhe, não é mais requerente, tá? Agora ele é recorrente. Que houve, sim, um erro injudicando, visto que o pedido está fundamentado na súmula 136, onde ele não deveria ter sido descontado o imposto de renda. Só mais um detalhe, mais uma vez, não ocorreu erro injudicando nessa sentença. Por quê? Foi uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ele não julgou o mérito. Você só tem um erro injudicando quando o mérito é julgado. Quando julga, por exemplo, o improcedente, deveria ter julgado procedente. Então, e aí, no caso de erro injudicando, né, quando o juiz julga errado, você pede a reforma da sentença.
Agora, no caso concreto, foi extinção do processo sem resolução do mérito. Então, uma sentença que não julgou o mérito. Por isso o erro foi de procedimento. Foi um erro processual, tanto é que nesse caso você não pede a reforma, mas sim a anulação da sentença. Então aqui, esse tópico também não faria muito sentido ter ele. Tá bom, dos pedidos, ante o exposto, então aqui faltou falar sobre provimento monocrático, sobre a teoria da causa madura, né? Ante o exposto, requer seja admitido o presente recurso. A admissão é a mesma coisa de falar que ele seja conhecido, então tudo bem. Já que, como antes exposto, todos os requisitos foram observados. Tá certo. Que eu também já vou dar pontuação aqui, ó. Não fez o pedido de restituição efetivo, né, com juros. Então não pediu provimento monocrático, não falou da teoria da causa madura, mas fez o pedido de conhecimento, certo? Requer a inversão dos ônus sucumbenciais, imputando ao apelado tanto as custas como os honorários. Beleza. Só o fundamento que ficou errado, porque não é o 85, parágrafo 1º, tá? É o artigo 85, parágrafo 3º do CPC, porque ele trata especificamente sobre a fazenda pública. Nesse processo está a participação da fazenda pública. Então não vou dar essa pontuação, mas o 0,30 aqui das custas vai ganhar. Ok. Requer quanto ao mérito seja provido o presente recurso, proferindo-se acórdão substitutivo de reforma da sentença impugnada, declarando-se o bom direito do recorrente, julgando procedente a ação. Aqui quase falou, explicou mais ou menos a teoria da causa madura, né? Acho que faltou um pouquinho, mas tudo bem. Pediu provimento, tranquilo. Provimento para julgar procedente, né? Encerrou, fez o encerramento bonitinho, local, data, advogado aí. Ótimo, então aqui ainda dá para ganhar aqui, ó. O pedido de provimento, né? E dá para ganhar aqui o 0,10 do encerramento. Então esse aluno já ficou com 2,8, né? Já melhorou um pouquinho, 2,8, mas ainda poderia ser um pouquinho melhor. Faltou alguns detalhezinhos, mas já ganhou 2,8 nessa segunda petição. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, se alguém já mandou alguma coisa. Porque a gente... tem. O pessoal aqui acertou que era a palavra em articular. Realmente, eu não estava conseguindo identificar o que era. Mas ok, vamos lá então. Deixa eu fechar essa aqui, vamos para a próxima. Essa próxima que ela está mais difícil ainda um pouquinho de ler. Eu até peço, pessoal, para quando vá fazer as petições, baixe a folha de rascunho que eu disponibilizei lá na plataforma, tá? Tem uma folha de rascunho, quando você vai em materiais para download, você baixa uma folha que é um modelo bonitinho da FGV para você ir se acostumando. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos analisar mais essa aqui. Ao Tribunal da Fazenda Pública da Comarca do Estado X. Fez uma confusão aqui no endereçamento. Não existe Tribunal de Fazenda Pública. Existe a Vara da Fazenda Pública, né? Então, aqui não ganhou a pontuação do endereçamento, mas vai ganhar a pontuação do número do processo que colocou. Aí depois José da Silva, servidor público, residente domiciliado na cidade tal, do estado X, CEP, portador de identidade, CPF, vem por meio do seu advogado interpor. Recurso de apelação, 1009, parágrafo 1º do CPC. É o caput, viu? Só com detalhe, apelação é o caput que a gente usa. Em face da decisão que deu indeferimento à inicial, proposta pelo juiz natural, no processo número. O polo passivo aqui no recurso não é a decisão, não é o juiz. É a parte contrária no processo mesmo, tá? Então, se a gente tem José da Silva de um lado na petição inicial e o Estado X do outro, no recurso, o recurso vai ser contra o Estado X. Requer a citação do apelado para que apresente suas contrarrazões acerca da decisão impugnada, a fim de ser apreciado o presente recurso para sua reformulação. Só o detalhe que tecnicamente não é citação.
Tecnicamente é intimação, porque a citação só ocorre lá no início do processo, na fase de conhecimento ainda, processo de primeiro grau, no recurso não é mais citação, é intimação. Fora isso, está tudo ok. Então aqui, vamos lá, deixa eu dar pontuações aqui. Vai ganhar a pontuação do número do processo, da qualificação do recorrente. Apesar de ter colocado citação, eu vou dar a pontuação, viu? Como eu estou bonzinho, vou dar a pontuação aqui de intimação. Não fez o pedido de juízo de retratação, não fez pedido de... Deixa eu ver se fez pedido de remessa dos autos. Deixa eu só recapitular aqui. O Marcelo está perguntando aqui se é tributário. É tributário, viu? Essa peça é uma peça de tributário. Se você não assistiu a aula, Marcelo, está disponível na plataforma, você pode fazer o cadastro nesse link aqui, ó, mapadodireito.com/desafio, tá? Tá, para que apresente as contrarrazões acerca da decisão impugnada a fim de ser apreciado. Não pediu, então olha só, aqui na petição de interposição não pediu a remessa e também não fez encerramento. Então aqui também não vai ganhar essa pontuação aqui. Beleza. Agora a gente dá uma olhada aqui na petição de razões. Razões recursais. Não fez o endereçamento, tinha que ter feito o endereçamento das razões. Fatos, fez aqui um parágrafozinho de fatos. Dos direitos. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui a letra. Dos direitos. José da Silva propôs ação contra o Estado X, juntando os documentos comprobatórios do desconto perante a terceira vara da Fazenda. Se fez mais fatos. No entanto, o magistrado negou o deferimento e tal. Olha aqui, fez muito fatos, não precisava. Fez aqui meia página praticamente de fatos, né? Porque fez fatos aqui, aí continuou. Ele chamou de direitos aqui, mas fez mais 2 parágrafos de fatos. Do cabimento do recurso. Em consonância com o artigo 331 do CPC, o indeferimento da petição inicial delegará o direito ao autor de interpor apelação, facultando o juiz a retratar-se no prazo de 5 dias, bem como a não resolução do mérito, tal como dispõe o artigo 485 e o 1009 do CPC. Tá bom, cabimento. Aqui, por mais que tenha falado sobre a retratação, mas isso não seria pontuado. A retratação ela tem que ser pedida ao juízo de primeiro grau. Não foi feito esse pedido, só falou que é facultado ao juiz. Então, no juiz de retratação aqui não ganharia. Mas, então vamos lá. Endereçamento, relator, cabimento vai ganhar, porque explicou, falou o 331 do CPC, então vai ganhar em relação ao cabimento. Da competência, de acordo com o artigo 1010 do CPC, a apelação deverá ser dirigida ao juiz de primeiro grau, distribuído ao relator. Tudo bem, mas também não foi cobrado isso no gabarito, não. O juiz de admissibilidade, 1010 do CPC, estabelece que após a apresentação das contrarrazões, os autos serão submetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juiz de admissibilidade. Certo. Requer ao apelante a intimação do apelado. Tá, já tinha pedido antes a citação, agora pediu a apelação. A gente tem que tomar cuidado quando vai fazer uma apelação para fazer as coisas nos locais corretos, né? O pedido de intimação da parte contrária é feito na petição de interposição, porque isso é feito pelo juiz ACO, que proferiu a sentença, né? Então, na petição de razões, você não precisa tá fazendo isso. Então, aqui não tem nada o que pontuar. Beleza. Do preparo, requerente se encontra kit em relação às despesas relacionadas ao presente recurso e seu processamento, de acordo com o 511. Deste modo, vem a provar, de acordo com o 1007, o preparo. Tudo bem. Ok. Estou satisfeito com o preparo. Preparo, ok. Ganhou o preparo, 1007. Da apelação. O juiz ACO, sem a devida citação do réu para contestação, alegou ilegitimidade passiva de ofício, fundamentando a referida
demanda seria decisão de competência tributária da União, julgando a petição improcedente sem julgamento do mérito. Olha que contraditório. Tecnicamente, se você fala que ela foi improcedente, não tem como você falar que foi sem julgamento de mérito, né? Ou você julga o mérito, né? Extingue o processo com resolução do mérito, ou seja, julgando procedente ou improcedente. Ou seja, quando você resolve o mérito, você fala se a pessoa tem direito ou se ela não tem direito. Isso é julgar o mérito. Quando você extingue o processo sem resolução do mérito, você não falou se ele tem direito ou se ele não tem direito. Em nenhum momento o juiz, aqui nesse caso, falou que o José da Silva não tinha direito a receber o imposto de renda. Ele só falou que ocorreu um erro procedimental, processual, tá? Porque, segundo o juiz, ele tinha que ter entrado com processo contra a União e não contra o Estado. Tá. Assim, pretende o requerente apelar no artigo 1009 para a resolução da questão ainda na fase de conhecimento, ou se tal decisão não comporta agravo de instrumento. Tudo bem, mas aqui ele não falou sobre nenhuma tese, só falou, aqui basicamente falou também de cabimento, né? Que caberia apelação. Da retratação. Aqui da retratação, vamos lá. Código de Processo Civil, em seu artigo 332, prescreve que o juiz que julgará liminarmente a improcedência do pedido poderá retratar-se. Olha que interessante, falou sobre a retratação, mas fundamentou no artigo errado. Porque o 332 está falando da improcedência liminar do pedido, e não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, não foi julgado improcedente, foi extinto sem resolução do mérito. Então tinha que ter utilizado o 331 e não o 332. Ora, com a abstenção da citação do réu, o juiz natural, em equívoco, uma vez que sem apreciar os pontos controvertidos, decidiu extinguir liminarmente a ação. Deste modo, requer a reapreciação do caso para que seja decisão proferida, visando sanar o erro improcedendo. Tá, o juiz de retratação, ele chamou de retratação, mas ele efetivamente não pediu isso, né? Fundamentou no artigo errado e está pedindo para o tribunal reapreciar o caso para que seja uma nova decisão proferida. Então acho que ficou um pouco confuso aqui, tá? Esse tópico da retratação. Da causa madura. Vamos ver o que falou aqui sobre a causa madura. Uma vez que a ação proposta foi liminarmente indeferido sem resolução do mérito, requer o apelante que a presente ação seja julgada procedente para ser a questão submetida novamente ao tribunal, para que o juiz o acó tenha conhecimento da matéria impugnada. Ficou muito confuso. Muito confuso. A ação proposta foi liminarmente indeferida. Não foi. Olha só, foi indeferido sem resolução do mérito. Isso não existe. Ou foi... Não, foi indeferido sem resolução do mérito. Tá. Requer ao apelante que a presente ação seja julgada procedente para ser a questão submetida. Tá. Por mais que tenha chamado aqui de esse tópico da causa madura, mas faltou explicar. Tinha que ter explicado o que é a teoria da causa madura, né? Tinha que ter fundamentado, então que também não dá para ganhar pontuação não. Não ia ganhar pontuação. Lá na prova do AB, não ia pontuar. Dos pedidos ante o exposto, requer o apelante que a ação recursal seja julgada procedente para... Tá. Essa nomenclatura que também não é utilizada, tá? Ação recursal. E o detalhe é que você não pede a procedência do recurso, você pede o provimento do recurso. Procedência em processo de conhecimento no primeiro grau ali, é na sentença. A sentença julga procedente ou improcedente. Ou seja, se a pessoa tem direito ou não tem direito. O recurso, ele é provido. Ou seja, quando você ganha o recurso, é porque o recurso foi provido. Ele é provido para quê? Para algumas coisas. Ele pode ser provido para anular a sentença, que é o que a gente queria aqui. Ele pode ser provido para reformar a sentença. E se ele é provido para reformar a sentença, aí você pode falar, ó, requer o provimento
para que a sentença seja reformada e o pedido que foi julgado improcedente seja julgado procedente. Então, tecnicamente, isso aqui é incorreto. Para reconhecer a reapreciação do mérito. Pois é, reconhecer a apreciação também fica estranho, né? Porque reapreciar é analisar novamente. Para reconhecer a análise novamente, não faz muito sentido. O juiz natural exerce sua retratação acerca da decisão interlocutória, mas não foi decisão interlocutória, foi sentença. Tá? Não foi uma decisão interlocutória. Seja dado provimento monocrático. Tudo bem, aqui no provimento monocrático, como fez o pedido, eu vou dar pontuação aqui no pedido. Então, olha só, aqui, deixa eu só dar uma olhada. Não fez o endereçamento, cabimento, tempestividade. Opa, não, cabimento a gente colocou. Faltou tempestividade. Não fez os tópicos, né, da legitimidade do Estado, do imposto de renda, da restituição. Provimento monocrático, causa amadora. Aqui eu vou dar o ponto... Ah, mas não tem nem a retratação aqui, né? Não, provimento monocrático. Provimento monocrático aqui, ó. 0,20 do provimento monocrático. Ok. Beleza. Efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo nesse caso. Julgar a parte vencida ou pagamento de honorários recursais. Tá, não é julgar a parte vencida, é condenar, mas tudo bem. Também vou dar essa pontuação aqui. Vamos lá, aqui ó. Custas e honorários, vou dar essa pontuação aqui, porque eu tô bonzinho. Local, data, advogado, OAB. Ok, tudo bem aqui também. Ganhou o encerramento. Mas aqui a notinha não foi muito boa, 1,5, mas não desanime, vida que segue. Você está aqui para aprender. Ninguém sabe tudo, não. Se você está fazendo as petições e você está acertando 100% de tudo, você já sabe tudo. Né? Nem precisa estudar. Para quem sabe tudo, não precisa estudar. Mas realmente a gente sabe que a maioria das pessoas não sabe tudo, né? Senão você não estaria assistindo essa aula aqui na segunda-feira, 8 horas da noite, tentando aprender alguma coisa. Então fique tranquilo, não desanime, tá? Tentar fazer uma petição e errar é melhor do que copiar da internet. Isso eu falo demais. E eu preciso repetir, eu preciso ser muito direto para vocês em relação a isso. É muito melhor você tentar fazer uma petição e errar tudo, do que você copiar um modelo da internet. Porque lá na hora da prova você só vai ter a sua própria cabecinha para pensar. Você não vai ter o Google, não vai ter a internet, não vai ter um livro de prática jurídica para você copiar modelo. Então como que se aprende? É desse jeito. É errando, é fazendo uma petição que tá errado, as teses não estão saindo. Por quê? Porque aí, na próxima vez que você for fazer uma outra apelação, você já vai saber a forma, como é que ela fica bonitinha. E aí você vai começar a pensar nas teses, né, no mérito. Aí aos poucos a coisa vai melhorando, tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá. Então essa aqui já foi. Acho que ainda tem mais uma. Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Não, na verdade ainda tem. Tem mais algumas, mas pelo nosso tempo só vai dar pra gente analisar mais uma. E é essa aqui. Ok, então vamos lá. Começou fazendo o endereçamento ao juízo da terceira vara da Fazenda. Certo, da capital do estado de... Só com um detalhe que o enunciado falava qual é o estado, tá? Falava lá que era estado X, mas tudo bem. Isso aqui dificilmente ia perder algum ponto. Então já vou começar aqui, ó, dando a pontuação para o endereçamento. Perfeito. Vamos lá, deixa eu voltar aqui então. Recorrente José da Silva, requerida Fazenda Pública da capital do estado de... Aqui o requerido aqui, primeiro que quando a gente está fazendo um recurso, já não é mais requerente e requerido, tá? É recorrente e recorrido. Mas essa é uma questão técnica que não ia perder ponto. Mas o recorrido não é a Fazenda Pública, tá? É o Estado. É o Estado mesmo, ok? José da Silva, já qualificado, na ação contra a Fazenda Pública. Processo em epígrafe que move em face de Fazenda Pública da capital do estado de... Então aqui não vai ganhar pontuação da qualificação do recorrido, tá? Porque era o estado X, só isso.
também já é qualificada nos autos, vem por via de seu procurador que subscreve, não se conformando com a sentença proferida, interpor o presente recurso de apelação. Beleza, então vamos lá. Vamos colocar aqui. Colocou o número do processo? Acho que não, né? Ah, tá aqui o número do processo. Perfeito. Número do processo colocou. Recorrente José. Perfeito. Vamos lá, vamos ver o que mais que tem aqui. Com base no artigo 1009 do CPC, 1010 CPC, 1011, 331, 485. Tá bom. O principal é o 1009, viu? Da fundamentação da apelação. Da competência e do cabimento, requerendo na oportunidade que a recorrida seja intimada para, querendo oferecer contrarrazões, e sejam os autos com as razões anexas remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça. Beleza, beleza. Pede deferimento, local, data, advogado AB. Ganhou uns pontinhos aqui, ó. Aqui, intimação, fez pedido de intimação, remessa e encerramento. Faltou pedir o juízo de retratação. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Razões recursais. Apelante João da Silva. Apelado à Fazenda Pública. Também faltou origem. Colenda Câmara, méritos desembargadores. Faltou fazer o endereçamento, né, da petição de razões. E aí, assim, eu sugiro para vocês o seguinte, na petição de razões, não precisa ficar colocando isso aqui novamente não, tá? Qual é apelante, qual é o apelado, origem, ficar fazendo um monte de expressões de respeito. Na prova do OAB não precisa. Na prova do OAB, você só faz a qualificação uma vez lá na petição de razão, da petição de interposição e já tá bom. E não precisa ficar usando muitas expressões de respeito, não. Breve síntese é um resumo, os fatos, né? O que já me parece que foi muito, olha só, meia página de fatos, é muito. Tudo bem que aqui não está usando a folha padrão de rascunho também, então a gente não dá para saber exatamente, né? Mas tudo bem, mas eu achei muito fatos. Até porque nem foi pontuado, né? De mérito, por afirmar, ok, papapá, atributo de competência da União. Razões da reforma ou da cassação, da tempestividade. Na realidade, tudo bem, aqui tudo bem, da tempestividade. Com base no artigo 1003 do CPC, prazo de 15 dias. Passaram 10 dias, o enunciado falava essa informação. Então a tempestividade aqui está ok. Tempestividade no 1003. Certo. Do preparo, com base no 1007, comprova-se o preparo. Tá bom. Também estou satisfeito, não precisa mais do que isso. Preparo 1007 ganhou os pontinhos. Requerimento. Inconformado com os descontos efetuados e ainda com a sentença proferida, requer a permanência da Fazenda Pública da capital do Estado para o ressarcimento do imposto de renda. Aqui não ficou muito legal esse pedido aqui, né? Porque não é a permanência da Fazenda Pública, tá? Ficou um pouco confuso isso aqui. E não fez as teses de mérito, faltou fazer as teses, né? Termos em que pede deferimento, local, data. Então aqui só ia ganhar, olha só, não falou da legitimidade, do imposto de renda, da restituição, provimento monocrático, a causa madura, não pediu conhecimento. Só fez o encerramento mesmo, né? Deixa eu até voltar aqui para ver se tem mais alguma coisinha aqui que daria para pontuar. É só isso mesmo. Então aqui ficou faltando muita coisa nessa petição. Ganhou só 1.3, mas é a mesma ideia, a mesma coisa que eu falo, não desanime. O objetivo é tentar realmente fazer. Ninguém nasce sabendo tudo. Então, e não copie. O fato de não copiar já é um ponto muito positivo. E vocês vão entendendo como que as peças funcionam, né? Porque uma apelação, pessoal, a gente tem que entender que ela tem um objetivo muito claro, que é você alterar a sentença. Se você está apelando contra uma sentença, você quer alterar uma sentença. Ou você quer que ela seja anulada,
para ela rasga ela e joga fora, que era o nosso caso, ou você queria reforma. Foi julgado improcedente, você quer que seja julgado procedente. E na apelação, você tem aquela primeira petição, que é a petição de interposição, e você está falando com o juiz de primeiro grau. Na petição de razões, você precisa fundamentar as suas teses, né? Por que que você está recorrendo? Por que que você tem razão? Então esse é o ponto-chave, é o ponto principal aí de um recurso de apelação, tá bom? Mas então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria mostrar algumas peças para a gente ver que o pessoal realmente erra, e é normal, é comum, e o meu objetivo aqui é tentar ajudar vocês a não errarem, a lá na hora da prova efetivamente acertarem, tá? Eu entendo, eu sei também que várias das pessoas que estão mandando petições são pessoas que estão aprendendo a fazer petições, que estão no começo, não são pessoas que já estão estudando lá para a segunda fase do AB. Tem muitos que ainda estão na faculdade, até mais nos períodos mais iniciais da faculdade. É plenamente normal você ter dificuldade em fazer petições, principalmente para quem não tem a prática de estagiar no escritório de advocacia. É completamente natural, completamente normal, e com o tempo você vai aprendendo a fazer petições. Só não pode desistir, tem que insistir em fazer peças e fazer mais peças e mais peças, tá bom? Pessoal, valeu, obrigado para vocês que ficaram aqui, que me assistiram. É muito legal sempre estar batendo esse papo aqui com vocês, valeu mesmo. Quinta-feira tem mais live e aí eu vou estar focando mais na primeira fase do AB para ajudar vocês a passarem nessa tão temida prova aí do dia 13, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, um grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.